Boa noite, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Tô mais ou menos falando com você no canal de hoje. Eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, terminou agora o jogo, né? Primeiro jogo o jogo de ida da volta da Copa do Brasil, né? Vasco 1, Botafogo 1, né? O jogo foi em São Januário aí, né? Um jogo eletrizante, né? O Vasco até que jogou bem hoje, né, cara? A torcida aplaudiu. Primeiro tempo, gol só logo no primeiro tempo, o Vasco levou um susto aí, né? O Botafogo vindo pra cima, o time melhor. Teve um cruzamento ali, o jogador do Botafogo cruzou, o jogador do Botafogo cabeceou para baixo, a bola quicou no chão, foi lá no canto e enganou o Léo Jardim e gol do Botafogo, 1-0. Depois que o Vasco começou a ir para cima, né, acordou pro jogo, né, viu o jeito do Botafogo, começou a marcar em cima e o Nuno Moreira fez um cruzamento ali e o Jair empatou. O Jair, que não fazia gol pelo Vasco, tinha 2 anos já, né. Foi um jogo assim, o Vasco era pressionado uma hora e depois foi pressionado. O Vasco entendeu a jogada do Botafogo ali. Foi muito boa a entrada do Cauã Barros hoje, né? Ainda bem que o Diniz pensou, né? Certo? E assim, o Vasco teve várias chances ali de fazer o gol da virada, depois que empatou. Teve um lance logo no primeiro tempo, que o Botafogo saiu mal, acho que o Coutinho pegou, deu um cruzado e o Verrete de cabeça, cabeceou o John lá no canto, pegou, né? Lá no canto. O Vasco aí, o que acontece? O Vasco foi chegando, né? Foi dominando, fechando os cantos do Botafogo. No primeiro tempo ali teve mais posse de bola, chegou mais. E teve várias chegadas do Botafogo, teve alguma chegada também, foi pouca, né? Em cima do Léo Jardim, o Jardim trabalhou ali, pouco ali, né? E no segundo tempo o Vasco começou pressionando, né? Começou pressionando o Botafogo na defesa, o Botafogo ali no ataque ali. E quase que o Vasco tomou a bola do Botafogo e quase abriu para cá de novo, bate-rebate ali, chutou. O John defendeu, aí pegaram o rebote, chutou, bateu na trave e teve outro chute ali que bateu, isso no começo do primeiro tempo, bateu no braço colado do jogador do Botafogo, né? A pessoa foi achando que é pênalti, não foi. Certo? O Vasco começou a pressionar o Botafogo. Começou a pressionar. Nisso teve várias chances, teve outras chances, bola roubada em cima. O Vasco hoje até que jogou bem, com o Cauã Barros aí, né? O Vasco melhorou muito. O Hugo Moura na zaga, pra mim, sei lá, até que não comprometeu muito não, mas mesmo assim eu não concordo com o Hugo Moura na zaga, né? Tô doido que o Robert Renan joga logo, né? Um zagueiro. E o Hugo Moura jogou ali junto com o Lucas Freitas. O Vasco jogando mais fechado hoje ali, né? O Cauã Barros jogando aqui em meio de campo ali, jogou o Verrete que foi chegando, ajudou muito. O Coutinho jogou bem. No segundo tempo, jogou bem. Depois o Botafogo começou a ter mais posse de bola, né? O Botafogo dominando no ataque, ele chutava, pressionando o Vasco, ele escanteio, chute, e tava dando nervoso ali, né? E o Vasco teve várias chances de abrir para cá, mas não conseguiu abrir. Tomaram na roubada de bola, o Vasco estava bem, né? O Vasco teve várias roubadas de bola em cima do Botafogo ali, mas não conseguiu empatar. Mas fora isso, achei até que o Vasco jogou bem. O Vasco jogou mal, o Vasco pressionou um jogo lá e cá. Sabia que ia ser um jogo difícil contra o Botafogo, né? Apesar do Vasco estar jogando em casa, o Vasco pressionou, o Vasco foi para cima. Eu queria o 2-1, parecia que o segundo gol do Vasco estava fresquinho. O Vasco, o Botafogo teve um chute ali no segundo tempo, ali no campo. O Léo Jardim voou, defendeu. E assim, cara, teve vários lances ali, né? Eu achei que o Vasco hoje jogou muito bem. A torcida, no entanto, que aplaudiu o time na saída, né, quando terminou. Falou que o time se entregou, o time jogou, não foi aquele jogo contra o Corinthians, que o Vasco jogou mal pra caramba. O Vasco hoje teve mais chance, né? Marcando o Botafogo em cima, não dando espaço pro Botafogo. O Vasco não deu espaço. E o Botafogo também não deu muito espaço do Vasco, certo? E o Vasco, toda vez na roubada de bola, chegava com perigo, chegava bem. Com o Ryan ali chutando ali, com o Verrete, com o Coutinho, com o próprio Jair.
No segundo tempo entrou o Andrés Gomes no segundo tempo aí, e no lugar do Nuno Moreira, etc. Entrou o Estrela também, e o Thiago Mendes entrou no lugar do Cauã Barros, que sentiu o câmbio. Assim, mas assim, o Vasco hoje até que foi bem, né? Merecia até um resultado positivo. Bom, mas a questão é que o jogo agora está em aberto, né? A decisão agora vai ser dia 11, lá no Newton Santos, né? Agora mando de campo do Botafogo, dos caras. E o Vasco agora é pensar no Campeonato Brasileiro domingo, né? Contra o Sport. Um jogo importante aí que o Vasco precisa ganhar para sair dessa zona de perigo aí. Beleza, galera? E o jogo vai ser lá na Ilha do Retiro. O Vasco precisa do resultado positivo para sair dessa zona de perigo. Beleza? Bom, galera, a notícia que eu tenho aí pra vocês, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, eu fui.